Oi, gente, tudo bem? Depois de 1 milhão de anos, eu voltei pra cá e agora eu prometo que eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência. Mas se eu não postar, não me julguem, mas eu vou fazer o possível. Eu resolvi fazer esse vídeo, voltar com esse vídeo, né, vamos dizer assim, porque há algumas semanas eu li um livro que me impactou, assim, muito e até hoje ele tá na minha cabeça, então ele já se tornou um dos meus preferidos da vida, que é Um Lugar Bem Longe Daqui. Vocês já devem ter ouvido falar, não sei, mas em muitas listas de lojas tá como um dos mais vendidos. E esse livro conta a história de Kia, que tem 6 anos no começo da história e mora com os pais no Brejo, então futuramente ela vai ser conhecida como a Menina do Brejo. E os capítulos do livro vão se intercalando entre ela, a história dela. Começa em 52, mas conforme vai passando os capítulos, ela vai chegar até 69. Então a gente vai acompanhar a Kia desde os 6 até ela se tornar adulta. Só que intercalando com essa história, um capítulo então vai ser sobre a história da vida dela, o crescimento dela, e o outro capítulo é sobre o Chase, que é um menino rico e mimado que mora nessa cidadezinha. E ele é encontrado morto. Na onde? No meio do brejo. Então, no começo eles vão começar a investigar, então, essa história dela, essa história dele, da morte dele, enquanto vai contando a história daqui. E no começo do livro, aqui ela vive então com seus pais, nesse brejo, ela tem vários irmãos. Eles moram pertinho da praia, então ela foi acostumada a sempre andar de barco, a pescar e tal. Só que o pai dela era abusivo, alcoólatra, aquele pai horroroso que a gente sabe que existe vários pelo Brasil. E um dia a mãe dela não aguentou, simplesmente foi embora, porque ela apanhava muito dele, não só ela, mas os filhos também e tal, então ela era muito, muito infeliz. E aí ela foi, simplesmente não se despediu de ninguém e acabou ficando aqui, seus irmãos e o pai abusivo. E aí foi passando o tempo, foi indo embora outro irmão, outro irmão, outro irmão, até que acabou todos os irmãos e ficou só ela e o pai. Então você imagina, uma menininha de 6 anos, com um pai abusivo, doido, que sai pelas ruas e volta uma semana depois. Então, assim, já começa triste desde aí. Já dá vontade de chorar, já dá vontade de adotar ela. Ela é um amorzinho de criança, desde criança. Até que um dia ela foi na caixinha de correio e ela sempre ia na varanda da casa dela ver se ou a mãe dela ou os irmãos dela iria voltar. E nunca voltaram. Mas aí ela recebeu uma carta da mãe dela. E apesar de não saber ler, ela sabia ler os nomes dos parentes dela. Então ela voltou e deu essa carta pro pai dela. Ela tava super feliz, queria saber o que estava acontecendo e tal. Aí o pai dela leu a carta. Até hoje a gente não sabe o que estava escrito na carta. Mas ele ficou muito bravo, queimou a carta e foi embora. Simples assim. Ou seja, ficou a Kia sozinha numa casa no meio do brejo com 6 anos. Então, a história vai se passando, os anos vão se passando e a Kia vivendo sozinha, no silêncio. O brejo fez parte dela e a vida dela, os amigos e parentes dela eram as gaivotas, que foram os animais que ela fez amizade. Ela não tinha um amigo adulto ou criança ou qualquer coisa. Só que ela conhecia o dono de uma mercearia que morava ali perto também e ele tinha um mercadinho. Então ela ia até esse mercadinho para abastecer o barco e tal. Só que a comida acabou, o dinheiro acabou, acabou tudo. O que ela ia fazer? Ela tinha uma hortinha, então ela conseguia ir sobrevivendo dessas coisas que estavam plantadas lá. Mas aí ela aprendeu a pegar mariscos. Então ela ia de madrugada, passava horas caçando marisco, enchia uma sacolona e levava para esse senhor na mercearia. Então com esse pouquinho dinheiro que ela tinha é o que ela foi sobrevivendo com o tempo. Então ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a limpar a casa, aprendeu tudo. Até que um dia ela decide ir pra escola, porque ela queria ler. Só que ela sofre muito bullying. Então ela volta pra casa e decide nunca mais ir pra escola.
Aí o conselho tutelar meio que descobre que ela tá vivendo sozinha, eles vão lá 1 milhão de vezes, mas ela é muito boa. Então ela ouviu um barulhinho e já zarpava pro meio do pântano, se esconder. Então eles acabaram desistindo com o tempo, até que um dia ela tá no barquinho e tal, caçando um peixe lá, e aí ela encontra com o Tate, que era um menino que ela conhecia já desde pequenininha, mas ela ficou se distanciando dele. Ela foi, a cada ano que passa, ela vai ficando mais introvertida, mais quieta, mais nela mesmo. Até que um dia ele para o barco, ela tava na praia, ele para o barquinho lá na beira, fala pra ela não fugir, porque sempre quando ela via alguém ela fugia, e ele fala que quer ensinar ela a ler. E ela gostou disso, então, e como ela amava a natureza, mesmo sem saber ler, ela já sabia tudo da natureza, as espécies de peixe, mesmo não sabendo os nomes, ela dava nome para eles, para os pássaros, para as conchas, para tudo. Então ele começou a levar uns livros para ela de biologia e pronto, ela se apaixonou. E aí a história vai passando, ela ainda continua tendo amizade com o Tate, só que aí ele estaria terminando o ensino médio, então ele quer muito estudar numa faculdade que fica em outro lugar. E aí ele fala que ele vai voltar por ela e tal, não sei o que, mas ele não volta. Então, ela mais uma vez fica sozinha. Então, a cada vez que isso ia acontecendo, ela se prendia e se fechava ainda mais, porque ela pensava que todo mundo que ela se aproximava, a pessoa ia embora. E ela tinha que ficar com aquela solidão e tristeza por dentro. Então, você vê que parece que é uma merda atrás da outra. Nada dá certo pra ela. Aí você fica, meu Deus do céu, cara! O que tá acontecendo nesse livro? Então, assim, ele é muito triste, mas é uma escrita muito gostosa. Ele não é um livro grande, mas também não é pequeno. Mas se você engrenar, você lê ele rapidinho. Só que, como eu não tenho livro físico ainda, então eu vou salvando notinhas no Kindle. E aí eu queria falar algumas pra vocês sentirem o impacto que eu senti. E o primeiro é: um brejo não é um pântano. Um brejo é o lugar de luz, onde a grama brota na água e a água escoa para dentro do céu. A segunda: um pântano sabe tudo sobre a morte, que não define necessariamente como tragédia e com certeza não como pecado. Aí eu vou continuando a história. No primeiro parágrafo, eu grifo: quem não se importasse em capturar o jantar com as próprias mãos, jamais morreria de fome. Então, foi em 52 isso, que era quando ela era pequenininha. Então, você já dá aquele baque, né? Aí, no capítulo 6, ela diz: seu pai tinha lhe dito muitas vezes que um homem de verdade era aquele que chorava sem pudor, lia poesia com o coração, sentia a ópera na alma e fazia o que fosse necessário para defender uma mulher. Aí você vê que ironia da vida, o pai dela falar tudo isso e fazer exatamente o contrário do que ele falou. O próximo é no capítulo 15, que é: escutem agora o que eu vou dizer. O que aconteceu foi uma verdadeira lição de vida. Sim, nós encalhamos, mas o que nós, meninas, fazemos? Nos divertimos e rimos. É para isso que servem as irmãs e as amigas, para ficarem juntas, mesmo no meio da lama, especialmente no meio da lama. E aí, mais uma vez, foi uma coisa que ela ouviu a infância inteira não, né? Porque ela passou a infância inteira sozinha, mas até então, quando ela ainda vivia com seus pais, ela ouvia cada uma dessas coisinhas e guardava pra ela. E aí, quando todo mundo foi embora, ela sempre se pegava relembrando dessas coisas que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. As palavras dos poemas fazem mais do que dizer coisas. Elas despertam emoções, fazem rir até. Então, em várias partes do livro você vai ler um poeminha ou outro, tanto dos pensamentos dela quanto do Tate. E por último, que também é no capítulo 17, eu grifei: ela sentiu que as palavras tinham um significado potente, mas não foi capaz de sacudi-las para liberá-los. Se um dia virasse poeta, deixaria a mensagem clara. Eu não vou contar, assim, eu não sei nem se alguma das coisas que eu falei é considerada spoiler, mas eu não vou contar mais pra vocês, porque eu quero que vocês tenham essa coisa, assim, pra ler. Eu só digo que vale muito a pena, você se apaixona por ela, não só por ela, mas pelo Tate também.
E conforme eu fui lendo, eu acabei encontrando uma notícia que me deixou muito feliz, que vai sair uma adaptação. Então eu já tô aqui assim, meu Deus, morrendo, querendo logo, porque eu tenho certeza que vai ficar bom. Mentira, não tenho certeza nada, porque tem muito livro ruim por aí. Ele não é nem um pouco maçante, não na minha opinião, né? Na verdade, ele é bem gostoso de ler. E apesar de eu não ter engrenado no começo, depois, quando engrenou, meus filhos, olha... se você já leu esse livro, me fale o que você achou, porque eu quero muito conversar com alguém que também tenha lido. Eu criei um Instagram só pra leitura, então assim, ele tá muito legal. Pode entrar lá, chama Livros da Jade. E obviamente lá eu posto muito mais coisas do que aqui. Então sempre tem algum livro que tá chegando. Agora eu voltei ao meu hábito de comprar livros, que é uma coisa deliciosa. Entrem lá, me sigam, dá uma curtidinha aí no canal. Prometo que agora eu vou fazer o possível para colocar mais resenhas aqui e vídeos no geral. Então é isso, beijinho, tchau!